A live tinha acabado enquanto o José Eduardo estava falando. Nós vamos retomar aqui para dar continuidade para nossa live, né? Ele entrou já, vou convidá-lo para nós falarmos as últimas considerações e encerrarmos nossa live, que está sendo extraordinária. Eu digo que com o José Eduardo Câmara eu consigo falar aqui a noite inteira. A gente tem que se controlar, porque é uma conversa muito, muito boa, muito agradável. O pessoal está entrando aqui. Caiu, mas voltou. É porque o tempo finalizou lá e eu não estava de olho, nem te avisei. Espera aqui, fiz besteira aqui. Agora você voltou. Agora eu voltei. Então eu queria ler mais um texto de Santa Maria da Maria para a gente encerrar, que é um Sim. texto que eu já citei, no qual ela diz: Ele veio, Nosso Senhor, né, consolar-me com sua doce presença, dizendo-me: Minha filha, teu desejo penetrou tão dentro de meu coração que, se não tivesse instituindo este sacramento de amor, eu instituiria agora para fazer-me teu alimento. Apraz-me tanto ser desejado, que todas as vezes que o coração forma esse desejo, outras tanto eu a olho amorosamente para atraí-lo a mim. Essa é a que eu queria marcar, que para mim é o mais delicado da espiritualidade eucarística. Apraz-me tanto ser desejado, que todas as vezes que o coração forma esse desejo, outras tantas eu a olho amorosamente para atraí-lo a mim. É Nosso Senhor quer ser desejado. Essa é a comunhão espiritual. Perfeito. É Tão importante, desejá-lo. né? Tão importante falar isso, Dudu, porque nós estamos vivendo num momento que é o Sim. que há, o É, principal, né? Algumas paróquias estão distribuindo a Eucaristia, mas sem a Santa Missa. Mas, é. na maioria dos casos, são comunhões espirituais que nós estamos vivendo, né? Nesse momento. E que talvez, se a gente pode tirar alguma coisa de útil, né, que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, é que a gente tome essa espiritualidade da comunhão espiritual para a nossa vida, para todos os momentos do dia, para que o desejo de Jesus Eucarístico se alimente e que cada comunhão sacramental, que não tem comparação, né, entre uma comunhão sacramental e uma comunhão espiritual, a Tá. comunhão sacramental é infinitamente maior, mas que essa comunhão de desejo que tanto agrada a Jesus, que ele vê o nosso desejo, seja o alimento para que cada comunhão sacramental seja cada vez mais fecunda, com mais fruto, para que a gente chegue com as retas disposições e mais, que ela seja santificadora de toda a nossa semana. Porque a alma que anseia por Jesus, como o servo anseia pelas águas, teme ofendê-lo, foge do pecado, porque deseja a presença de Deus. A alma que comunga espiritualmente constantemente aprende a viver com Deus no templo da sua alma. Aprende a viver na presença de Deus. E quem anda na presença de Deus sabe transformar tudo o que há em luz e amor. A alma que vive na presença de Deus sabe transformar todas as cruzes em felicidade, sabe transformar todas as dificuldades em alegria, sabe transformar as coisas mais banais em santificação. É o Deus que se esconde entre as panelas. Não Perfeito. importa se você tem que varrer a casa ou fazer comida, se você tem que cuidar do neném, se você tem que trocar uma fralda, se você tem que estudar, não faz diferença. Porque Jesus Eucarístico passa a ser a fonte da sua espiritualidade. E em Jesus nós aprendemos a adorar o Pai, a amar o Pai, a nos oferecer ao Pai. E em Jesus Eucarístico nós constantemente tomamos e vivemos em comunhão com o Espírito Santo. Perfeito. E isso é o que que é essa comunhão espiritual, que a nossa vida se torne uma comunhão. Porque o que é? Na vida mística, quando a gente fala, passando as vias, nós chegamos à união transformante. O que é isso, senão uma perpétua comunhão? No qual Perfeito. Deus se entrega à alma e a alma se entrega a Ele de maneira irrevogável. É Não, isso. não à toa que o padre Paulo Ricardo ele tem até uma expressão engraçada. Ele fala, olha, Jesus sabia que nem todas essas pessoas conseguiriam chegar até as sétimas moradas, infelizmente, por culpa nossa mesmo. Então, querendo democratizar a coisa, ele
instituiu a Eucaristia? Porque ali nós temos a experiência do Santo da Sétima Morada, é claro, de forma... Nós estamos unidos de fato ali com Jesus. Nós estamos Uhum. unidos. É claro que eu acho que uma comunhão feita por uma Santa Teresa d'Ávila é muito mais fervorosa que uma comunhão feita por um Alessandro. Não, não é só fervorosa, é porque a disposição que a alma tem, Claro, obviamente, dá muito mais glória a Deus. E claro. porque cada alma recebeu uma missão, vou dizer assim, o grau de glória no céu vai ser o grau de graça nessa terra. E nós somos todas diferentes. E a gente tende a achar que a união com Deus está nos fenômenos que o seguem, Sim. quando não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Eu gosto de usar do exemplo de Santa Germana, que era uma pessoa escondida, nunca ninguém realmente soube, né? E foi uma grande santa e fez muitos milagres depois da sua morte. Então nós não realmente sabemos. Nós vemos por fora. E é muito perigoso julgar as coisas pelo que ele tem de externo, sobretudo pelo que ele tem de extraordinário. É claro que é muito bonito ver, né? É admirável a obra que Deus faz nos santos, mas não está nisso a sua santidade. Isso não é querer desmerecer o dom extraordinário, mas porque como a santidade está nesta caridade que transborda, por isso que a santidade é amor, né? A gente consegue ver, às vezes, nessa terra, a ponta só, como com Santa Teresinha do Menino Jesus. É a famosa frase, mas se canonizarem ela, vão ter que canonizar todas as carmelitas. Porque para as outras, ela era como uma irmã comum. Dentro que ela era diferente. Sim. E só quem estava muito perto dela conseguiu perceber, né? Sabe, a gente concedeu-se a ter uma característica muito grande de ocultar a grandeza das pessoas. Né? Você falou Santa Gema Galgani, o grande trabalho que o padre Germano teve com Santa Gema e Deus teve com ela foi escondê-la dela mesma. Excetuando 2 ou 3 pessoas ao redor dela, ninguém sabia de nada disso. Absolutamente nada. Mesmo na família numerosa dos Giannini, né? Morava muita gente, havia um aluguel em cima, era muita gente que passava por ali. Chegou a saber do fenômeno dos estigmas, que é o Sr. Volpe, um médico por ele chamado, mas do restante da vida espiritual, mesmo quando cessaram aparentemente os dons externos, e ela teve que entrar nessa longa noite escura, né, no qual ela se oferecer pelos pecadores, conhecia ela quem? A Eufêmia e a tia Cecília e o padre Germano, que estavam com ela, e a Maria Josefa à distância por cartas. Muito pouca gente sabia. Então também a gente tem que lembrar que quando a gente vê, não olha para o que brilha. Na nossa geração a gente tem que repetir isso sempre, porque agora o importante é o número de likes, o número de pessoas que te seguem. Isso pode ser muito importante do ponto de vista material, mas para Deus não faz absolutamente nenhuma diferença. Você pode ter 100 mil seguidores e para Nosso Senhor não quer dizer coisa alguma. Porque é Ele que vê o que nós temos dentro. Porque a obra é dele. Perfeito. É o Pai que, olhando para nós, tem que ver Jesus. É o Pai que tem que olhar para nós e falar como na transfiguração. Eis o meu Filho muito amado. Isso é a união com Deus. É quando o Pai, olhando para nós, pode falar, eis o meu Filho muito amado. E a alma está no Pai e o Pai como Cristo. Então, é como diz São Paulo, a nossa vocação está lá, escondida com Cristo no seio do Pai. Agora eu já falei muito. Não, eu só queria lembrar que quando Jesus ele fazia um milagre, ele fala, olha, vai e não fala que aconteceu. Não, ou seja, próprio Cristo, né? Então, eu lembro Também por isso que o santo verdadeiro tem muita dificuldade de falar dos dons místicos recebidos. E, em geral, a gente tem que ter sempre um pé atrás para as pessoas que estão muito ávidas a contar o que lhe foi dito. Por quê? Porque uma das características do dom místico, qualquer que seja, é que sendo algo tão grande numa alma tão pequena, ela se sente quase que esmagada. Ela se sente pequena. E se Deus não lhe dá um dom extraordinário para conseguir falar, como Santa Teresa teve um dom extraordinário para escrever. Por isso ela é doutora, né? Ela teve um dom extraordinário de narrar. A maioria das pessoas que viveram na história da igreja esses dons não tiveram a mesma habilidade que ela teve, de tudo ordenar de maneira tão orgânica a vida espiritual. Foi um dom que Deus deu para ela. Tem pessoas que não vão ter esse dom. Perfeito. Vão viver igualmente a união com Deus. Porém, não vão saber narrar. E elas não precisam saber, porque são coisas distintas.
A obra de Deus é uma coisa, o sentir a obra de Deus é outra, e o narrar a obra de Deus é outra. São coisas distintas. Significa que Deus sempre trabalha na alma em graça que coopera com a graça atual. E isso para a alma que importa, buscar cooperar com a graça atual. Ser fiel na oração, seguir, permitir que os dons hajam nela, crescer na virtude, amar nosso Senhor. E daí será Ele a conduzir. Nós não podemos imaginar de nenhum modo que todo mundo vai ter o mesmo caminho externamente igual, porque a mãe de família não terá o mesmo. O que não quer dizer que uma coisa... Quando houve o primeiro casal a ser beatificado junto, os beatos Luís de Maria Altroque Beltrame, ela foi muito tempo dirigida por grandes padres. Inclusive, ela foi muito amiga do padre Garrigou Lagrange. E, no momento do casal, esse foi uma espécie de conflito bem interessante, que o marido percebeu que ela estava muito à frente dela. E ele sentia quase que desconectado, como se eles estivessem se separando, de certo modo, interiormente, porque eles não eram um casal de conveniência. Era um casal que tiveram um namoro com muito amor, escolheram ter uma família, tinham uma família amorosa. E ela tem uma carta que ela explica para ele que a união com ela, com Deus, não afasta dele, mas aumenta. Claro. Porque os dois, a partir de então, são uma só carne. Mas você vê que eles eram um casal ordinário, completamente comum. E é um do maior testemunho dos filhos dele, era de como a vida deles era comum em casa. Rezavam, sim, tinham momentos de oração em família, mas o pai trabalhava, a mãe fazia, a mãe, inclusive, teve muitos trabalhos, inclusive, na igreja. Era uma mulher muito inteligente, escreveu livros, preparou... Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes parece que todo mundo terá a mesma feição, então a sua vida interior, Deus cuidará dela se você for fiel. Perfeito. E quem é fiel no pouco, Deus dá mais, e assim a graça cresce. você acabou de citar o Garrigou Lagrange. Ele claramente no seu livro de espiritualidade, a via de santidade, a santidade, o progresso na vida espiritual é a via ordinária mesmo. Não é porque a pessoa só é santo aquela pessoa que tem um estigma. Não é assim, né? Ele deixa... E o estigma só tem sentido na vida desta alma por uma associação à paixão de Cristo. Com certeza. Ele também é um sinal externo de uma realidade interna. Tem uma máxima da teologia mística vinda de São João da Cruz que diz que Deus não concede graças externas sem antes ter concedido internamente. Então, aquilo também só se compreende se compreender uma transformação da alma em Cristo. Eu vou dar um exemplo dos estigmas, da beata Helena Aiello, fundadora das Meninas da Paixão. É que, após os estigmas, né, que vinham na quaresma e tudo, ela, ao contrário de ser chamada ao escondimento, é chamada a uma fundação de caridade entre as crianças pobres, entre quem precisa. Então, também... Cada um segue a Deus conforme o intuito que Deus dá. Era um período que havia muita pobreza na Itália, muita orfandade. Nós não sabemos o que é viver uma guerra. Nós não sabemos nem perto do que foi uma Primeira Guerra Mundial, do que foi a Segunda Guerra Mundial, onde as pessoas literalmente perderam tudo e os países se viram do dia para a noite sem homens, né? Porque no fronte morreram praticamente homens. O número de viúvas, de crianças sem pai e todas aquelas almas, é isso que me impressiona muito. O Espírito Santo nessas almas dá a eles uma visão sobrenatural da realidade para entender onde a caridade os chama. Entre os órfãos, entre os que não têm, seja abrindo hospital, educando professores, que nós tivemos tudo isso durante os anos da guerra, né? Tudo desmoronando e as pessoas, né, se preparando para reconstruir. Mesmo uma mulher cheia de dom extraordinário como é a venerável Lucia Mangano, no meio da guerra elas continuavam lá educando as suas crianças no interior da Sicília. Então, não, temos que fazer, porque isso é que faz o santo, é ter um olhar da alma, né? Que quem leu a Evolução Mística, há uma ênfase muito grande nesses sentidos da alma, né? Quanto mais nós nos unimos a Deus e essa vida interior vai crescendo, nós compreendemos esses sentidos espirituais do homem e o Espírito Santo pode agir em nós para a gente ver. E ele mostra para nós a necessidade do outro. Sabe, quem olha a necessidade do outro com os olhos mundanos, corre o perigo de ver o que está externo. Não vê a chaga do pecado, não vê a verdadeira chaga por detrás. Mas o Espírito Santo vê. Então, quando São José Calazans vê
o mal das crianças na rua e a falta de educação, e começa o primeiro colégio público infantil, o que ele queria? Ele sabia que ia ser um mal que era preciso resolver. Deus educa o olho dessa alma para ver. E assim podiam citar o próprio São Camilo de Leles, né? Ele era enfermo. As pessoas não sabem. Ele descobre a vocação dele sendo enfermo. E ele descobre que é preciso quem cuide dos enfermos, porque ele já foi enfermo. Perfeito. E isso é que é a diferença. O dom do Espírito Santo, porque é o dom do coração de Jesus. O coração de Jesus nos inflama no dom do Espírito Santo. O Espírito Santo nos leva ao coração de Jesus e o coração de Jesus nos leva ao Espírito Santo. Porque o Espírito Santo que procede do Pai e do Filho nos configura com Cristo para a glória do Pai. Ele nos educa para isso, para a caridade. Quando você fala de uma alma contemplativa, Deus quer a fundação de um mosteiro. Também é uma necessidade do irmão. Necessidade de oração, de expiação, de reparação, de intercessão. A Idade Média sabia tão bem, você falou assim, de como era preciso ter eremitas, reclusos, mosteiros. Porque para uma sociedade crescer, é preciso quem reze. É preciso quem interceda. Qualquer pessoa que já teve essa experiência de chegar num mosteiro para pedir oração, sabe que aquele lugar é como um oásis para o mundo. Então a vida... Pode falar, desculpa. Pode. Não. E aí a gente vai ver a loucura que é o mundo de hoje, porque acha que isso é inútil porque não tem utilidade prática. Como se tudo se reduzisse à prática. A sociedade é extremamente utilitária. Por isso que as pessoas são usadas e são usadas. Sim. Porque elas não sabem o que é amor. E quando a gente ama, a pessoa é única. Eu não a amo porque ela é útil para mim. Perfeito. Ao contrário, é daí que é a dificuldade que as pessoas têm de entender a nossa bioética. Não me importa se a pessoa ela está aparentemente vegetando. Ela continua com a sua dignidade. Claro. E não só nós reconhecemos a dignidade, como cristãos nós devemos amá-la como quem ama Cristo. Sabe? As irmãzinhas dos pobres, cada uma das congregações que tomam conta de enfermos, é para isso que elas foram chamadas. Bastaria ver, quem quer ter curiosidade de entrar no Facebook das Irmãzinhas dos Oceanos Desamparados. Né? Quando a industrialização começa na Espanha, o fundador tem essa intuição maravilhosa de quem vai ficar com os idosos. E elas estão aí há mais de um século cuidando desses idosos. Agora nós vimos com o coronavírus a fragilidade do idoso. É cuidar e amar de almas que se dedicam de corpo e alma, olhando, vendo neles Jesus, curar os corpos para salvar as almas, é o lema delas. Porque na teoria é muito fácil, muito bonito, né? A gente volta naquele assunto, que amar a humanidade é muito bonito, em abstrato. E aí eu lembro a frase de Chesterton, num conto do Padre Brown. Perguntam para o Padre Brown, né? Quem é capaz de abraçar um limpa-chaminés? Uma pessoa que limpa a chaminé fica tudo suja, né? Ele fala, o santo. Ou seja, é verdade. É isso, perfeito. Aquela frase ali, ela tinha que... são totalmente uma meditação da fazer naquela frase, naquela simples frase do Chesterton. Porque somente os santos, só quando nós somos santos, que nós vamos conseguir amar o próximo na sua fragilidade. Como é que a gente entende o beijo do leproso, o encontro de São Francisco? Né? Como é que a gente entende uma Santa Isabel da Hungria? Como é que se entende isso? Não se entende. Não com a mentalidade humana. Não. Porque essa mentalidade humana é a prudência da carne. Exatamente. É completamente diferente da realidade espiritual. Porque senão, quem me explicaria São Francisco Xavier indo para o Extremo Oriente, passando uma dificuldade enorme para chegar lá, para evangelizar, para sofrer? Quem me explicaria? O número de missões no Extremo Oriente foram muitas. Né? Pessoas com risco da própria vida sabiam que podiam morrer. Elas sabiam disso. E como é que se explica? Humanamente não se explicaria. Deixa, né? Tá bom aqui, tá confortável. E aí a gente vai vendo como a nossa... Esse é um tema extremamente importante hoje, porque nós estamos passando por uma pandemia e as pessoas estão precisando de cuidado. E muitas pessoas não querem cuidar, né? Bastam. O outro se tornou um problema. O doente se tornou um problema. Eu tenho medo do outro. Exatamente. O outro é a fonte da infecção.
Isso, ele é o transmissor, o vetor. É, E a gente pensa por quê? Isso não acontece. Claro, se essa pandemia ocorresse na Idade Média, não existiria tanta tecnologia, por exemplo. Mas não faltaria amor. Isso eu tenho certeza. Não, não, e porque havia, isso eu vou dizer que também é uma coisa ruim. Nós não compreendemos bem o quanto nós não somos seres desenraizados e a gente precisa um do outro. exatamente. Né? A base de uma vida comum é essa, até é a base do conceito de política. Né? Aham. Tem que procurar um bem comum, né? Tem que haver algo comum entre as pessoas. E indo além, né? Olhando com o olhar da caridade cristã, é você ver no outro a minha salvação eterna. Perfeito. Porque mostra-me a tua fé sem obras, que eu te mostro a minha fé com obras, diz a carta ao Tiago. Essa é a coisa. Deus condiciona para nós a minha salvação passando pelas obras. Perfeito. Né? É a fé, a caridade também é isso. Deus quer, espera de mim. Não é só Ele espera que a gente seja boa pessoa. Boa pessoa é muito pouco. É. Né? Não É basta muito pouco. ser bons mocinhos. E É, hoje nós vivemos uma sociedade que as pessoas não podem reclamar, já que criaram homens sem peito, sem caráter, estão colhendo o que plantaram, né? Espero que nós possamos abrir nossos olhos novamente e voltar a essa caridade é, cristã. é, é não, e para isso a gente tem que começar a anunciar para o mundo o nosso Senhor, né? Claro. A Porque gente pode essa só o santo. porque essa é a coisa, o anúncio primário do Evangelho. Nós temos essa falsa impressão de que nós vivemos num país que é cristão, o que não é verdade. Se você conversar com qualquer pessoa, você vai ver que eles não sabem absolutamente nada de Nosso Senhor. Então nós temos que realmente fazer um trabalho de evangelização. Nós temos que começar nós mesmos, dentro daquilo que Deus nos pede, a começar esse trabalho de formiguinha para poder evangelizar quem está ao nosso lado. Não é simplesmente acusar ninguém de nada, né? Anunciar Cristo. Pregamos Cristo e Cristo crucificado. Quando nós mostramos o coração de Jesus, nós pregamos a isso. Perfeito. Aquele coração aberto na cruz. Aquela cruz em meio ao fogo. Ele morreu por mim. Perfeito. Dudu, a gente poderia ficar a noite inteira conversando É aqui. verdade. Essa live aqui seria só para a gente encerrar, já são 22 minutos de live, além dos outros 60. Vamos marcar Vamos outra, terminar com uma oração? vamos terminar outra, mas eu gostaria de fazer um convite para uma outra futuramente. É, Ótimo. saiba que, Você marca o tema e maravilha, eu tenho certeza que os seguidores vão desejar muito também. Que ótimo. Vamos ter rezado 3 Ave Marias. Ninguém amou o coração de Jesus como Maria Santíssima, né? Santa Maria da Maria mesmo tem uma belíssima visão que é Maria que lhe mostra o coração de Jesus. Então, vamos pedir com 3 Ave Marias a ela a graça da verdadeira devoção ao coração de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Dudu, muito obrigado, viu? Muito Eu que obrigado. agradeço. Deus lhe pague a caridade. O pessoal está perguntando já qual o dia da próxima live. Nós vamos marcar e vamos divulgar aqui. Só para avisar que essa live vai para o YouTube também, tá? O pessoal que gosta de assistir por lá vai ficar salvo aqui no IGTV, mas também vai para o YouTube. Ah, Dudu, que ótimo. vou Muito encerrando, obrigado. vou encerrando aqui. Muito obrigado mais uma vez. Reze por mim. Ah, eu posso falar só uma coisa? Quem ainda Claro. não. Uma coisa que eu esqueci. A gente está cadastrando no Claustro para receber a newsletter. E nós vamos ter um projeto nesse próximo mês. Eu peço a todo mundo que divulgue, que o próximo mês é mês do preciosíssimo sangue de nosso Jesus Cristo. Então, para isso, nós vamos apresentar uma oração de um santo para cada dia do mês, para que a gente possa se preparar rezando a ladainha do preciosíssimo sangue. Esse ano são 60 anos da Índia Primis, que é uma carta do Papa João XXIII sobre a importância do culto ao preciosíssimo sangue. Então, eu convido todo mundo a se cadastrar para receber
a newsletter, nós vamos disponibilizar para o mês de julho, e que a gente nós vivemos o mês do coração de Jesus, agora vamos viver o mês do precioso sangue. Tá bom. Vou divulgar também esse link nos stories para o pessoal se cadastrar. Depois você me Tá manda. ótimo, Muito tá obrigado. ótimo. Vou encerrando aqui. Até mais. Tchau, tchau.